Aula de hoje sobre drawback, um incentivo aduaneiro, ou seja, um benefício na importação, inclusive na aquisição no mercado interno de insumos utilizados na fabricação de produtos exportados. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Drawback foi criado há muito tempo atrás. Qual que é o objetivo dele? Vamos pensar uma empresa. Uma empresa num cenário de temperatura e pressão que possui exportação. O objetivo do drawback é incentivar as exportações, mas ele tem um efeito de trás para frente. No nosso ordenamento, o que acontece? As exportações, elas são totalmente incentivadas, ou seja, para as empresas que exportam, com exceções de alguns produtos, bebidas, cigarros, couro, até tem o couro, que tem alguns produtos que tem imposto de exportação, que a maioria não possui, há uma desoneração dos tributos incidentes sobre o consumo na exportação. Vamos pensar, ICMS possui uma imunidade, eu vou chamar de imunidade, alguns chamam de isenção, não tributação, tanto de ICMS, IPI, PIS, COFINS. Todos esses tributos são desonerados para os exportadores de mercadorias e produtos. Qual que é o objetivo? O Estado aqui ele não quer desincentivar a produção de mercadorias para remeter ao exterior, pensando que há países que possuem uma tributação muito menor que o Brasil. Então a ideia é que o legislador, lá desde a Constituição, essas imunidades, e eu não quero entrar aqui no conceito da natureza da desoneração para as exportações, foi com o intuito de criar um incentivo à competição dos produtos nacionais no exterior. Então, grande parte da cadeia dos principais tributos são desonerados. Então, eu não pago ICMS, eu não pago PIS, não pago COFINS e não pago IPI. Diante disso, num cenário em que a empresa adquire mercadorias para fabricar, então ela adquire insumos, produtos intermediários, secundários, ela muitas vezes adquire com os tributos que são embutidos na formação do preço de venda, aquela famosa conta do markup, que é você, na formação do seu preço, incluir, além da sua margem de contribuição, que é o quanto você precisa para pagar o custo fixo, mais a sua margem de lucro pretendida, incluir os tributos no preço de venda, repassando para quem adquire. A não cumulatividade que impera, e já falamos muito sobre isso nas aulas introdutórias. Você que é iniciante no mercado tributário, playlist. Tem várias playlists aqui. Playlist de fundamentos da tributação. Você vai aprender para iniciante e até mesmo intermediário sobre os principais tributos, sobre holding, planejamento tributário. Então você vai ser introduzido com muita profundidade a respeito desse tema. A não cumulatividade que impera sobre o IPI e o ICMS, que inclusive é a não cumulatividade do imposto contra o imposto, lembra? O imposto destacado na operação anterior é compensado na operação seguinte. Então o ICMS da nota eu posso tomar crédito, desde que eu utilize como matéria-prima, IPI a mesma coisa, e no caso do IPI, no caso do PIS e COFINS é um pouco diferente. Então, por mais que essa operação é desonerada, ou as operações em que eu vendo para o exterior e que eu exporto as mercadorias, mas seguindo a lógica, e a legislação permite, que mesmo que essa saída não seja tributada, que é uma exceção ao princípio da não cumulatividade, eu posso manter o crédito na operação anterior. Então, eu não vou pagar ICMS sobre a minha exportação, eu não vou pagar IPI sobre a minha exportação, mas eu posso tomar crédito do material, no caso IPI, além da matéria-prima, secundária e intermediária, no caso do ICMS, a matéria-prima. Tem uma discussão no âmbito do STJ sobre os intermediários e secundários. Aonde eu quero chegar? Quando eu adquiro matéria-prima para fabricar o meu produto a ser exportado, eu tenho direito a crédito do IPI, do ICMS, inclusive do PIS e COFINS. PIS e COFINS, o conceito de insumo é um pouco diferente, já falamos sobre isso, é basicamente regido pelo método subtrativo indireto. Ou seja, não se leva em consideração o quanto que eu tributei na cadeia anterior, e sim a base que foi oferecida à tributação. Ainda
em operações que nem tributação tem ocorrido, como, por exemplo, o caso da aquisição de sucatas, de aparas. É uma exceção brutal ao conceito da não cumulatividade, ainda que para PIS e COFINS, tendo em vista que na cadeia anterior não há tributação alguma, e mesmo assim é possível manutenção de crédito. Diante disso, o que acontece? Eu tomo créditos nas minhas aquisições, das mercadorias tributadas, mas eu não tenho débito na venda. Então a minha conta corrente ela acaba ficando credora. Conta corrente tributária credora ela tem um efeito financeiro. Afinal é dinheiro parado, tributa dinheiro e esse dinheiro fica parado. Isso acaba onerando o custo financeiro da operação e tornando o nosso produto lá no exterior menos competitivo, porque tudo que onera vai para o preço. E o preço representa a percepção que as pessoas têm do produto brasileiro. Diante disso, sabendo dessa dificuldade das empresas, o que foi criada a possibilidade? A possibilidade de um regime especial aduaneiro. Regime especial aduaneiro, ele fala sobre o mercado aduaneiro, importação e exportação, em que eu tenho grande parte, muitas vezes as empresas que exportam, a importação. Então muitas empresas possuem a matéria-prima, por exemplo, adquirida do exterior também, cuja tributação ela ocorre lá no desembaraço aduaneiro, em que eu recolho os tributos incidentes, como por exemplo PIS, COFINS, IPI, tudo desembaraço aduaneiro, tudo importação, PIS, COFINS, IPI, importação, ICMS, caso a empresa não tenha um benefício fiscal. Faço aquela contranota, aquela nota fiscal de entrada e tomo os créditos quando permitidos. E o drawback veio com esse intuito de gerar uma situação especial, um regime aduaneiro especial, para incentivar esses produtos exportáveis. Então, pensando que há a possibilidade muito grande de um acúmulo de créditos e querendo desonerar o custo dos produtos exportados, o que foi criado no drawback? Uma possibilidade, são 3 situações, mas que basicamente hoje se resumem em 2. A possibilidade de suspensão, a possibilidade de isenção e a possibilidade de restituição. Essa terceira basicamente foi abolida. O que acontece na suspensão? Eu exporto produtos. Posso pedir, mediante um procedimento no ECAC, em que eu me habilito para importar mercadorias e até mesmo adquirir no mercado interno com a suspensão do imposto. Como isso funciona? Funciona da seguinte maneira. A partir do momento que eu preencho as informações junto ao ECAC, junto ao Ministério do Comércio Exterior, e digo os meus percentuais, o meu volume de exportação, eu sou credenciado ou não, se credenciado, a fazer as importações mediante informação do despacho concessório que eu tenho, que é do credenciamento junto à Receita Federal, não pagar o PIS, COFINS, IPI, por exemplo, na aquisição de matéria-prima do exterior. Ou seja, eu tenho a suspensão, não significa que eu não vou pagar. O efeito da suspensão é o seguinte, o tributo é devido, mas ele está suspenso por uma condição. A condição é o quê? Que haja exportação. Então eu fiz esse procedimento, importei a mercadoria, vendi no mercado interno. A Receita Federal, ela exige o preenchimento de várias informações de estoque e controle dessas mercadorias. Se você não comprova que você exportou, você tem que recolher os tributos com multa e juros, porque a condição da suspensão para que ela se preserve é que haja exportação subsequente. Produto adquirido foi transformado num produto e foi exportado. Legal? Isso é a suspensão. Então, do ponto de vista financeiro, aqui é um grande incentivo. Por quê? 9,25. Vamos pensar que nem tem o adicional. 9,25 PIS e COFINS, 10% de IPI. Estamos falando aqui de praticamente 19%, 20% de imposto, se o IPI não for mais alto. Isso, numa operação, o fluxo de caixa é um desembolso alto e que eu preservo. O que acontece com aquele caso? Eu ganho fluxo de caixa, diminuo o custo porque não vai ficar dinheiro parado, porque agora eu não vou acreditar nada porque não vem destacado. Então eu dou um incentivo financeiro muito importante. Esse é a suspensão. Adquirir no mercado interno, informa o fornecedor, ele não inclui na formação do preço PIS e COFINS, consequentemente o preço cai, consequentemente é menos dinheiro que sai do meu caixa e consequentemente é menos custo financeiro porque não vai ficar créditos parados, sem que possa ser compensados. Ou até mesmo a empresa pode ter uma operação híbrida de venda no mercado interno e exportação
e que ela recolha de fato, mas o financeiro daquela operação, se analisar como uma unidade isolada de resultado, ele fica prejudicado. Então, uma das modalidades do drawback é a suspensão. Suspende os tributos incidentes na aquisição de mercadorias, de insumos, matéria-prima, produto intermediário secundário, para a fabricação de produtos que eu vou exportar. Essa é uma das modalidades do drawback, suspensão. Outra modalidade do drawback é a isenção, no qual eu adquiro com a isenção de imposto. Então, qual que é o fenômeno, ainda que do ponto de vista prático seja muito parecida, da suspensão e a isenção? A suspensão, o imposto é devido e ele não está sendo exigido por uma condição subsequente. Caso não atendido, ele é recolhido. A isenção, ele já não é devido naquela operação. Então, juridicamente, o efeito é um pouco diferente. Na prática, não vai ter um imposto incidente nessa operação e com alguns detalhes diferentes, por exemplo, como códigos de CST. A isenção ela é diferente nesse caso, porque a isenção não é necessariamente para compra, e sim para reposição. Então, eu utilizei um estoque para produtos exportados, eu posso repor esse estoque também sem recolher os tributos, tendo em vista que nesse caso eu vou pedir o instituto da isenção. Há uma outra modalidade de drawback, que é da restituição, mas esse praticamente foi abolido do nosso ordenamento. Basicamente, são os dois institutos da suspensão e também, no caso, da isenção. Importante salientar, drawback, ele faz muito sentido do ponto de vista financeiro. Não podemos nem ousar dizer que é bem um benefício tributário, que no final do dia ele entrega eficiência financeira, que é reduzir o desembolso de caixa, e para as empresas, cada vez mais, fluxo de caixa é fundamental. Tudo que preserve o fluxo de caixa, ainda mais agora, se nós falarmos, vem 13º pela frente, férias, é um desafio muito grande para todo gestor trabalhar o fluxo de caixa, tendo em vista os grandes desafios que nós temos. Se você tem um cliente que ele importa, exporta ou que ele adquire no mercado interno, a possibilidade do drawback pode trazer uma eficiência muito grande, você ajudar o cliente e, consequentemente, cobrar por isso e cobrar muito bem. Então, a aula de hoje, drawback é um incentivo importante para os exportadores, sempre se atualize. Eu fiz drawback para empresas agora, recentemente, que é quase que um beabá. As pessoas precisam saber, mas nem todo mundo sabe. Você estando munido de informações, e aqui nesse canal você sempre sai na frente com atualizações de legislação, decisões, produtos novos no mercado tributário. Então nunca deixe de nos acompanhar. Terça-feira, 9 horas, Papo Estrategista. Sempre uma perspectiva ao vivo, uma aula inovadora de um assunto importante. E o meu objetivo é sempre que no final da aula você pegue o telefone e feche um contrato, uma parceria. Até a próxima aula. Tchau, tchau.